A saga começou discretamente. Depois que Harry e Meghan renunciaram às suas funções reais e se mudaram para a Califórnia, o mundo ficou à espera para ver o que aconteceria a seguir. Houve silêncio, um silêncio ensurdecedor e arrepiante. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum apoio. Para o casal, parecia exílio, o capítulo real de suas vidas encerrado para sempre. Mas isso mudou de forma repentina e dramática. Um dia chegou uma carta formal selada com o brasão real. Trazia o nome do rei Carlos. Meghan hesitou antes de abri-la, sentindo a frieza mesmo através do envelope. O tom da carta era breve, formal e hostil. Não havia calor humano, nem sugestão de reconciliação. Apenas uma exigência para que eles voltassem ao Reino Unido. Mais perturbador ainda, a carta mencionava explicitamente seus filhos, Archie e Lilibe, nomes que a família havia evitado até mesmo reconhecer. Confusos, mas preocupados, especialmente porque seus filhos foram mencionados na carta, Meghan e Harry decidiram ir. Eles sentiram que não se tratava apenas de uma visita familiar, mas de algo muito maior e mais sinistro. O voo foi tranquilo. O clima tenso e, ao chegarem a Heathrow, não foram recebidos pela imprensa ou pela família, mas por um único carro preto em uma entrada privada, dirigido por um guarda real silencioso. A viagem até o castelo de Windsor foi igualmente silenciosa, e o castelo em si, que já foi o lar de Harry, agora parecia frio e estranho. Eles foram escoltados por corredores dos fundos e portas laterais, recebidos com rostos severos, mas sem palavras de boas-vindas. Ficou claro que não se tratava de uma reunião, mas de algo oficial e sério. Harry e Meghan foram conduzidos a uma grande sala formal dentro do castelo de Windsor, que mais parecia um tribunal do que uma sala de estar. Cadeiras alinhadas, mesas cheias de arquivos e pessoas de terno esperando em silêncio. No fundo, sentava-se o rei Charles, pálido, severo, hostil. Quando o casal entrou, Charles apenas apontou para 2 cadeiras vazias, sem dizer uma palavra. Enquanto eles se sentavam, um funcionário abriu o arquivo e começou a ler texto jurídico que Meghan achou difícil de entender, até que uma frase a atingiu com uma clareza chocante. Havia preocupações sobre a linhagem real de Archie e Lilibe. A atmosfera ficou gelada, as mãos de Meghan tremiam. Harry ficou rígido e em silêncio. O rei Charles falou em seguida, calmo, mas grave, explicando que, para o bem da legitimidade da monarquia, a questão da linhagem dos filhos precisava ser resolvida. Não era uma visita, era uma audiência, um processo privado envolto no sigilo das paredes reais. Presidindo o processo estava Sir Alastair Cromwell, um respeitado juiz britânico, conhecido por sua discrição e imparcialidade. Ele esclareceu que não se tratava de um julgamento, mas de uma revisão real, uma investigação sobre a legitimidade da linhagem das crianças. As provas foram apresentadas em etapas. Primeiro, imagens de vídeo de Meghan durante a gravidez foram exibidas em uma tela grande. Aparições públicas em que ela caminhava, sentava e segurava a barriga. A princípio, nada parecia errado, mas então uma especialista médica analisou as imagens, apontando inconsistências. A barriga parecia dobrar de forma não natural em alguns momentos, sugerindo o que ela chamou de barriga de lua, uma prótese usada em produções cinematográficas. A sala ficou em silêncio novamente. Meghan manteve os olhos fixos no chão, as mãos apertadas uma contra a outra. Harry permaneceu impassível. Então veio a prova decisiva, os resultados do teste de DNA. 3 laboratórios independentes e renomados realizaram os testes, sem conhecimento dos resultados uns dos outros. O juiz Cromwell abriu o arquivo e leu em voz alta. Os resultados confirmaram que Archie e Lilibe não compartilhavam nenhum material genético com o príncipe Harry ou a família Windsor. Além disso, os registros maternos de Meghan também apresentavam discrepâncias. Seu histórico médico declarado não correspondia ao perfil de DNA registrado.
Era conclusivo. Nenhuma das crianças tinha laços com a linhagem real. As implicações eram catastróficas. Anos de crença nas crianças como herdeiros legítimos da monarquia desmoronaram em minutos. O rei Charles permaneceu impassível. O juiz afirmou claramente que a família real tinha o dever de proteger seu nome e que essas descobertas seriam formalmente registradas nos registros reais e não ocultadas. Os anos de confiança e credibilidade pública de Meghan desapareceram diante de seus olhos. Após as descobertas do DNA, o juiz Cromwell dirigiu-se diretamente a Harry, perguntando se ele apoiava a versão dos fatos apresentada por Meghan. Harry não respondeu. Ele ficou olhando para a mesa em silêncio e imóvel. Meghan virou-se para ele horrorizada. "Você prometeu que me protegeria", sussurrou ela com a voz embargada. Harry permaneceu imóvel, sem dizer uma palavra, sem lançar um olhar de conforto. Para Meghan, este foi o golpe mais devastador, pior do que o testemunho do perito, pior do que os resultados do teste de DNA. O homem que sempre fora seu defensor estava agora sentado como um estranho. Incapaz de se controlar, Meghan desabou. Seus ombros tremiam enquanto os soluços a dominavam. Os funcionários correram para trazer lenços e água, mas ela não conseguia parar de chorar. As câmeras gravaram a cena, destinada ao registro oficial, mas as imagens logo vazaram. Em poucas horas, as redes sociais e os veículos de comunicação exibiram trechos do colapso de Meghan. Alguns compararam seu rosto em lágrimas ao da princesa Diana, destacando sua vulnerabilidade. Alguns expressaram empatia, outros a acusaram de teatralidade. Durante tudo isso, Harry não disse nada. Mesmo quando saíram da sala, seu silêncio era ensurdecedor. Por fim, o rei Charles se levantou para dar seu veredito. Ele segurava uma única folha de papel com uma expressão grave. Sua voz estava firme quando declarou que Harry e Meghan perderiam todos os títulos reais. Eles não eram mais duque e duquesa de Sussex. Seus nomes seriam apagados dos registros reais. Em seguida, ele se dirigiu aos filhos deles. Archie e Lilibet não seriam mais reconhecidos como membros da família real. Seus nomes não apareceriam em documentos oficiais e eles não teriam títulos ou funções futuras na monarquia. Por fim, Charles declarou que Harry foi removido da linha de sucessão, permanentemente. Seus filhos, por extensão, também foram removidos. Meghan tentou falar, implorando ao rei sobre as pressões e o assédio da mídia que eles haviam sofrido. Ela disse que ainda amava a família e queria se redimir, mas Charles não respondeu. Apenas sinalizou para que os guardas os escoltassem para fora. As portas reais se fecharam para eles pela última vez. Repórteres e câmeras do lado de fora os capturaram caminhando em silêncio até o carro. Meghan agarrada ao braço de Harry com o rosto virado para longe das luzes piscantes. A decisão causou comoção em todo o mundo. Em poucos minutos, as manchetes divulgavam a notícia. As redes sociais explodiram e a opinião pública mudou rapidamente. No início, houve choque. Depois, desilusão. As pessoas que apoiaram Harry e Meghan durante sua saída da realeza agora se sentiam traídas. Grupos de apoio nas redes sociais foram encerrados. Hashtags em homenagem ao casal desapareceram e os fãs se distanciaram. As consequências corporativas se seguiram. A Netflix, que havia assinado um contrato milionário com o casal, cancelou discretamente sua próxima série. O Spotify removeu o podcast deles de destaque e os contratos de publicação evaporaram. O livro infantil de Meghan foi retirado das prateleiras e as colaborações de moda planejadas foram despedidas sem explicação. Até mesmo privilégios básicos desapareceram. Os oficiais de proteção real foram retirados. As vantagens de viagem foram revogadas. Eles agora eram tratados como cidadãos comuns, responsáveis por sua própria segurança e organização. Os meios de comunicação, outrora simpáticos à sua história, tornaram-se críticos. Entrevistas antigas foram reexaminadas, discrepâncias destacadas e afirmações passadas escrutinadas sob uma luz severa.
Artigos que antes eram relegados a tabloides marginais agora ganhavam as primeiras páginas. Especialistas e comentaristas que haviam alertado sobre inconsistências em sua narrativa ressurgiram triunfantes, dizendo que estavam certos o tempo todo. As redes sociais tornaram-se hostis. Contas de fãs outrora dedicados foram excluídas. Os comentários nas postagens tornaram-se amargos. Até mesmo memes e vídeos humorísticos desapareceram à medida que a opinião pública se voltava contra eles. Harry e Meghan não disseram nada publicamente. Nenhuma declaração, nenhuma entrevista, nenhuma atualização nas redes sociais. O silêncio deles tornou-se tão alto quanto sua defesa anterior. Instituições de caridade que eles outrora defendiam se distanciaram. Suas fotos desapareceram dos sites e novos embaixadores foram discretamente escolhidos. Os convites pararam de chegar, as marcas pararam de retornar às ligações. Uma a uma, as portas se fecharam. O casal real moderno, outrora celebrado, tornou-se pária. Um exemplo do que acontece quando a confiança é quebrada em um palco global. Mesmo depois que a poeira começou a baixar, uma pergunta assombrava o público: se Harry não era o pai, então quem era? A identidade dos pais biológicos de Archie e Lilibet permaneceu um mistério. Especulações encheram os tabloides, mas nenhuma resposta veio de Meghan ou de qualquer outra pessoa. O que começou como uma saída esperançosa, embora controversa, da família real, terminou em devastação. Para Harry, para Meghan e para seus filhos. Eles perderam títulos, proteção, apoio público, contratos corporativos e até mesmo a simpatia dos fãs. As portas do palácio se fecharam para sempre atrás deles. O que eles pensavam ser sua luta pela independência e autenticidade se tornou sua ruína. As imagens das lágrimas de Meghan e do silêncio de Harry continuam a ser exibidas em telas ao redor do mundo. Um lembrete gritante de como a sorte pode mudar rapidamente quando os segredos vêm à tona. Sua jornada real, repleta de desfiles, aparições em varandas e esperança por uma monarquia modernizada, chegou ao fim. O que vem a seguir permanece incerto, mas uma coisa é certa: nada será como antes.